Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Dando continuidade ao tema longevidade, todos nós lutamos a vida inteira para vivermos mais. Recentemente teve uma matéria na rede de televisão aberta de que a pessoa que viverá até 1000 anos provavelmente já nasceu. Engenharia genética, qualidade de vida, aprimoramento. Eu acho, secretário Beto, eu acho que a gente tinha que acabar com qualquer tipo de necessidade do público que dependesse de um favor A ou B para que isso virasse em voto. Eu acho que isso é o melhor para uma cidade. Eu acho que todos nós que temos mandato sonhamos com o dia que alguém vai receber um remédio sem ter que devolver um voto 2 anos depois. Ou fará um alongamento de ginástica sem que isso repercuta num pedido de voto no futuro. Como a gente está com algum público jovem, eu acho que alguns números são interessantes. A população idosa do Brasil, aquela com mais de 60 anos, corresponde a mais ou menos hoje 23 milhões de idosos, algo em torno de 12,3% da nossa população. Desse total, 80% deles são tratados pelos familiares. Por quê? Eles passam a ter algum tipo de obstrução da vida rotineira, como amarrar um sapato, como vestir uma roupa ou se cuidar. 80% são cuidados pelas suas famílias. Outros 20%, eles são divididos em 2 categorias. Os que podem ter um local especial, as casas de idoso, e uma parte menor fica para o poder público. São aqueles que, infelizmente, os filhos não puderam poupar sequer para eles, e há uma cultura no Brasil, por motivos que eu desconheço, de que os pais trabalham muito bem para educar e formar os filhos, mas dificilmente esses pais-filhos reservam para cuidar de seus pais. Há uma música antiga, eu não sou muito cantador, mas ela diz em verso, que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. Isso é uma coisa muito antiga, ela chama cura de boi, se eu não me engano. Né? É um verso, é uma poesia muito interessante, né? E que quem puder, leia a letra, vai entender o que eu estou colocando. O que a vereadora Nelita muito bem comentou, e eu sugiro ao secretário que comece a pensar, eu acho que a prefeitura fazer casa para idoso, fazer centro de ressocialização, centro de integração, isso é mais ou menos uma espiral interminável. Isso não vai acabar nunca. E, ao mesmo tempo, eu vou tratar das crianças. Também será insaciável ou impossível de atingir a meta de equilíbrio entre a quantidade de crianças que nascem, a quantidade de pais que precisam trabalhar e jogam para o poder público a criação dos filhos. Os países que começaram a ter uma longevidade maior, e aí, vereadora Nelita, a previsão é que em 2050 haja uma paridade entre de 0 a 15 anos, nós teremos algo em torno de 2,5 bilhões de pessoas nessa faixa de idade. E também teremos, acima de 65 anos, essa paridade, algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões de habitantes no mundo, com também essa faixa de idade. Os países que nos antecedem em termos de civilização, como Bélgica, França, Holanda, Inglaterra, eles entenderam com uma certa rapidez em fazer a chamada compartilhamento de obrigações. Para as crianças, e já vem isso acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outros lugares, nós temos algumas opções. A babá compartilhada, o rodízio de mães, a casa de trabalho. O que é a casa de trabalho? As entidades civis da sociedade, com participação do poder público em alguns casos, elas criam barracões ou locais em que os pais podem trabalhar levando os filhos juntos. Então, eles prestam o serviço rotineiramente, independente da profissão, costureiro, dentista, o que quer que seja, e aí não vou discriminar em faixas econômicas. A gente chama isso de casa de trabalho compartilhada. E existe também uma figura que há muito tempo a gente abandonou, que são as creches das empresas. Recentemente eu tive com o Sérgio Rosendal, tentando abrir uma creche na VRI, mas não conseguimos. O elenco de atribuições que você dá ao empresário, detalhezinhos, isso desanima o cara.
Desanima. Então, o CMEIs, Recanto Encantado, como é que é? Mundo Encantado, que é uma parceria de amizade, porque a ex-proprietária era amiga de não sei quem, precisava alugar a casa, alugou, meteu no CMEIs lá dentro. Quem já visitou lá sabe que aquilo não pode ter nunca uma creche lá dentro, é uma responsabilidade. O poder público vai pagar caro por essas dentadas que as crianças levou. Mas não é novidade, em 2015 nós tivemos uma criança que levou 8 mordidas e chegou em casa. Em 2014 eu fui atender lá na Vila Rio Grande, lá onde o senhor mora, a criança que apanhava lá da professora e chegava a defecar nas calças e também não aconteceu nada, tudo com a parcimônia do Conselho Tutelar. Mas eu não estou aqui para falar mal de nós. Eu estou aqui para apontar um outro caso, até porque a gente tem N casos que não tinham nada. Mas me preocupa essa redução de gente. Me preocupa essa vontade inescrupulosa de reduzir números com a redução de qualidade sem reduzir a qualidade do serviço prestado sem dar uma outra opção. Então, assim, nós não vamos poder contratar gente para creche, a gente vai ter que contratar 1 ou 2 babás e tentar deixar o pessoal lá na Cidade Nova, onde estão mais necessitados, tentar alugar uma casa, e dentro dessa casa a gente coloca pelo menos 4, 5 pessoas e uma mãe ou uma pessoa que tenha condições de gerir isso e devidamente acompanhada possa tratar dessas crianças. E a mesma coisa para os idosos, né? A gente sabe que o Asilo São Francisco de Assis, que hoje é o único lugar que recebe os idosos nossos aqui para cuidar, desde que ele consiga ter alguma coisa de contribuição do INSS. Ele também explode. O albergue São José do Patrocínio, nem pensar, nem passar perto. Então, o que a gente está acontecendo? Todo mundo que está na prefeitura, bem ou mal, está recebendo 100% do salário. E aqui é a mesma coisa. Mas nós estamos dando à população menos do que elas tinham o ano passado e o ano retrasado. Nitidamente nos nossos números. Isso não é interessante. Eu sou parceiro, sou companheiro, nós precisamos reduzir? Precisamos. Mas a gente vai tirar um atendimento de CMEIs, qual é a opção que nós vamos dar para a população? Nós vamos tentar cotizá-los? E eu vou relembrar o prefeito Rubens Bueno, e alguns devem estar naquela gestão. O Rubens chegou para mim, que era auditor na época, e falou assim, não vou dar o transporte escolar. Eu falei, mas Deus, os alunos vão como para a escola? Vão a pé, igual eu ia. Eu andava 8 quilômetros a pé, eles que andam também. Eu falei, olha, vamos tentar achar um denominador aí, para não doer nem no A nem no B. Chegamos no denominador, o município pegou alguns ônibus e os pais pagavam óleo diesel. Acho que o vereador Batirani lembra dessa opção. A gente funcionou por 6, 7 meses. Nós não temos professores para licionar, porque a gente precisa de gente para licionar, naquela época estava faltando. Saímos correndo, sabe quem veio ajudar a dar aula, licionar? Os funcionários do Banco do Brasil, por 1 ano. Algumas salas especiais que a gente precisasse que funcionassem. Então, o que me parece é que a administração pública está um pouco desassociada com a comunidade. Eu não entendo bem por que está com esse medo de pedir ajuda para A ou para B. Essa interação, uma cidade, ela não deixa de ser uma forma de casamento, ela não deixa de ser uma forma de união. E todo mundo, essa definição é simples para todo, né? Os cônjuges, e nós temos 2 bem recentes aqui no plenário, o doutor Ulisses, né? Os cônjuges, marido e mulher, eles conjugam valores. E a comunidade tem que conjugar valores. E é isso que a gente tem vendo faltar. Aí eu sou surpreendido, vereador Cícero, com a demissão sumária do médico intensivista da UTI da Santa Casa porque tem que economizar. Beleza, não estou aqui para dar palpite. Então foi demitido há 15, 20 dias e, para minha surpresa, a Santa Casa não tem médico intensivista. A qualquer momento pode fechar a UTI adulta porque você não pode ficar nem meia hora. É uma prerrogativa, é uma determinação da portaria 1071 de 2005 do Ministério, resolução CREMESP 170 de 2007. É vedado uma UTI aberta sem médico intensivista, sem plantonista. Nós estamos há 20 dias. O senhor tem mais 1 minuto. Nós estamos há quase 15, 20 dias sem médico lá. É bom economizar? É excelente economizar. Mas como é que você manda alguém embora e fica sem supervisão? Tem um médico lá polivalente que acha que pode fazer tudo e no final ele não sabe nada, a não ser ganhar de coordenador do curso de medicina. Então, isso é sério? É sério. A vigilância sanitária está deixando passar em branco? Tá. O caso do CMEIs. Vereador, o Conselho Tutelar sequer quis fazer a visita e o relatório, vereador Miguel.
O que o doutor Najib tem com isso? Ele cuida de bandido e criminoso, agora vai ter que cuidar o que o Conselho Tutelar deveria ter diligenciado em 48 horas e ter respondido. Ele vai ter que ir investigar. E um detalhe, está claro, até porque a diretora é entrevistada em tempo real e ela acaba falando a verdade, né? Ela não tinha nenhum advogado para dizer para ela que era. E ela falou, olha, uma saiu para almoçar e a outra não pôde vir, que ia no médico. Ou seja, as crianças ficaram meia hora, 20 minutos sozinhas. Pronto, não tem mais que diligenciar. Está resolvido. Agora, a partir do pressuposto que uma criança de 8, 10 anos entrou lá e moeu e bateu a pequena, eu não tenho como acreditar nisso. Ok? Então, o que é? Falta de gente, vai descarregar, vai responsabilizar o diretor, o secretário, quem reduziu o quadro. É chato, é ruim. E as imagens são horríveis. Então, a administração pública, senhor presidente, já concluindo, nós podemos economizar? Podemos. Menos na qualidade de vida. Porque todos que estão aqui, eu não vi ninguém ter desconto de IPTU, eu não vi ninguém ter desconto de taxa, de alvará, não descontou nada, pelo contrário, então está querendo subir. Mas na hora de dar a conta-prestação é pela metade ou 25% a menos? Então eu rogo aos senhores secretários, que devem ter a competência que se presume que tenham, que comecem a servir a população e deixarem de se servir da gestão pública. Obrigado, senhor presidente.